como fazer o dinheiro render mais lá na Argentina. Essa sim é a dica que o pessoal mais pergunta. Nós optamos por um lugar que fosse mais a nossa cara. Eu falei o contrário, então. Como faço para trazer vinho de lá aqui para o Brasil? Fala galera, Credin Júnior, Aline, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, quem está acompanhando, está vendo, a gente está num cenário diferente. A gente está aqui no meu estúdio. Aliás, é aqui que a gente edita os vídeos que vão ao ar aqui no nosso canal. E a gente está passando, antes de terminar a série da Argentina, para dar umas dicas da Argentina. Tem muitos comentários, muita gente perguntando, e a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para listar algumas coisas para vocês que estão indo para o nosso país vizinho e algumas coisas que a gente passou lá que vocês podem aproveitar. Hoje a gente vai falar então 5 temas para vocês. Primeiro, hospedagem. A gente vai falar também de chip, de internet, para a gente usar lá enquanto a gente está saindo pela cidade. O cartão do metrô, do ônibus, para a gente locomover lá de uma forma mais barata e que atende muito bem. Vai falar também sobre a mala, tanto na ida quanto na volta, alguns cuidados que tem que ter. E principalmente, essa última dica, que é a que mais gente perguntou, sobre dinheiro, na questão do peso, como que a gente faz para trocar, para ter um rendimento melhor. Então, aqui nesse vídeo você vai aprender um pouquinho dessas 5 dicas aqui com a gente. Enquanto isso, se você não nos conhece, somos o Casal Mágico. Aproveita, siga lá no Instagram, postamos tudo sobre o nosso dia a dia, falamos de viagem, gastronomia, as próximas viagens vocês podem inclusive acompanhar em tempo real por lá. E também curta esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui e também ajudar o nosso canal a levar esse conteúdo sempre para mais pessoas. Vocês ajudam muito a gente se inscrevendo e curtindo os nossos vídeos. Então, pessoal, antes do Cradinho começar com as dicas, eu já vou avisar, eu vou ficar aqui de coadjuvante, olhando para ele, olhando para vocês, porque eu tô muito gripada, tô com uma crise de alergia, e vocês acompanhando a gente lá no Instagram, vocês vão ver como que eu tô saindo dessa crise, Então é isso, tá? Eu vou ficar aqui mais quietinha, só vendo se ele tá contando as coisas certas para vocês. Então, bora pra primeira dica. Qual é? Hospedagem. A gente ficou no Airbnb, vocês já viram em um vídeo, Para quem não viu, vou deixar aqui nos cards também. Foi um Airbnb bem tranquilo, bem localizado. A gente escolheu a região de Palermo. Por que a gente escolheu essa região? Porque era uma região que tinha muitos bares, restaurantes para sair à noite, então era tudo perto, essas saídas nossas. De manhã, de tarde, quando a gente ia fazer os passeios, a gente pegava o metrô, pegava um ônibus e ia para o centro, que também é relativamente perto, não é longe, e a gente ficava mais tranquilo à noite, saindo para locais mais perto. Inclusive, nesse que a gente ficou, na esquina, tinham várias lanchonetes, restaurantes, então às vezes a gente chegava com fome, parava na própria esquina mesmo e fazia nessas refeições. E por que a gente escolheu ficar em Palermo, dessa vez? Vale lembrar que foi por causa da noite, da noite boêmia, igual a gente fala aqui. Mas a primeira vez que nós fomos para a Argentina, nós nos hospedamos no centro, pela praticidade de locomoção naquela região. Quem vai pela primeira vez, normalmente é indicado a ficar no centro, pela facilidade de visita nos pontos turísticos, de visitar a Casa Rosada, o Obelisco. Você pode fazer tudo isso ali a pé, até mesmo ir a Puerto Madero, que vocês vão ver logo à frente também, que você pode fazer tudo isso andando. Como era a nossa segunda vez em Buenos Aires, nós optamos por um lugar que fosse mais a nossa cara, que tivesse mais bar, mais restaurante perto, que tivesse uma vida noturna mais agitada, diferente do que acontece nos grandes centros, das grandes cidades. E a grande diferença também é que essa primeira vez que a gente ficou no centro, a gente ficou 4 dias em Buenos Aires, então a gente tinha que visitar os locais mais rápido. Dessa vez a gente ficou 10 dias, então bem diferente, a gente pôde ir com mais calma, então até por isso que a gente resolveu ficar lá em Palermo. E uma grande diferença também que a gente percebeu, não só para Palermo, mas para todos os lugares que a gente foi, era o preço, a diferença do hotel para o Airbnb. Os hotéis, pelo menos quando a gente foi, nós fomos em fevereiro de 2022, agora a gente foi, inclusive para comemorar os 4 anos de casado,
e a diferença estava gigante entre um hotel e um Airbnb. E muitas vezes, pelas fotos que a gente viu, o Airbnb até melhor do que vários hotéis que estavam bem mais caros. Sim. Para o propósito nosso, que a gente ficava fora quase que o dia inteiro, todo. Então o Airbnb foi muito recomendado. Foi o melhor custo-benefício, né? Estava dentro do nosso limite, nós ficamos num lugar muito bom, uma região privilegiada, né? Palermo é uma região mais cara de Buenos Aires também, então nós pagamos um preço acessível, dentro do que nós tínhamos de limitações, né, financeiras para gastar com a estadia, e ficamos muito bem localizados também. Então, para essa dica para Buenos Aires, vale a pena olhar o Airbnb. As locações, hotel costuma ser muito mais caro. Não lembro de cabeça, tá, quanto que a gente pagou, mas está aqui embaixo para vocês verem o valor da diária, mas assim, era metade ou um pouquinho mais do que uma diária num hotel na mesma região, mais ou menos igual. E além de Palermo ser essa região, né, de barzinhos, restaurantes, ele é bem arborizado também, tem vários parques, ele fica, ali tem o Rosedal, né, que a gente foi, tem os arcos do Rosedal, alguns parques, a gente até fez um piquenique em um dos parques, que era o que, uns 4, 5 quarteirões do Airbnb que a gente estava, então era bem tranquilo. Tem um vídeo específico sobre Palermo, também está aqui nos cards, tá, para vocês verificarem, e lá no Instagram, em uma das dicas que a gente colocou, a gente postou os bairros mais famosos de Buenos Aires e uma característica de cada um. Então dá uma olhadinha lá também, porque às vezes para vocês é mais interessante ir para um outro lugar, porque vocês querem estar perto de uma determinada infraestrutura diferente. Dá uma olhada lá que tem essas diferenças dos bairros. Dica 2, vamos falar transporte público. Esse aqui é o cartão. Do cartão do Sub, que ele chamou o metrô lá de Sub. Ele vale tanto para o metrô quanto para os ônibus. A gente até não andou muito de ônibus lá não, mas a grande maioria das saídas nossas, quando não era de Cabify, foi de metrô. O metrô tem várias linhas lá, ele liga bem a cidade, então a grande maioria dos pontos turísticos, dos locais que a gente ia, dava para ir pelo metrô. E aí voltando, né, falando desse apartamento nosso em Palermo, na esquina de baixo, a 2 quarteirões, já tinha uma estação de metrô, então a gente ia direto lá, já pegava o metrô e, dependendo aí, 30, 40 minutos, no máximo, foram os locais mais longe que a gente foi, a gente ia de metrô. E aí, assim, o lugar mais complicado de metrô que a gente viu era o Caminito, tanto que a gente foi de Cabify nesse dia, mas tirando isso, os maiores pontos turísticos, né, a maioria deles, dá para ir de metrô. No primeiro dia que a gente estava lá, foi o dia de comprar o cartão, né, da outra vez que a gente foi, a gente não chegou a comprar, como eu disse, foram 4 dias, foi muito corrido, então a gente não tinha tanto tempo. E a gente não andou de metrô. Sim. Né? Tô lembrando agora, nós não andamos também no metrô. Por isso que a gente não tinha o cartão, né? Tanto que dessa vez a gente guardou, porque para a próxima volta nossa a gente já tem o cartão. E o primeiro passo lá para a gente comprar, a gente desceu, né, até uma estação pensando que ia estar vendendo lá, e na verdade não, né? Nas próprias estações, a única coisa que você consegue fazer é recarregar esse cartão. E até no dia foi, né, o atendente estava lá muito mal-humorado, uma das poucas experiências ruins que a gente teve com atendimento ao pessoal. Ele falou que não sabia onde vendia, e aí subimos, aí nós fomos até uma lanchonete lá, que era pertinho, para perguntar, aí, muito bem atendido, o cara explicou onde que era, e a gente achou nas lotéricas, é o lugar mais fácil de comprar, e aí então a gente foi até uma lotérica para comprar o cartão, e já carregamos lá também. Um dos lugares mais indicados, então, são as casas lotéricas, ainda mais pela quantidade que tem lá em Buenos Aires, então é fácil de achar. E no nosso caso, nós não sabíamos quanto custavam as viagens, né, do metrô. E aí, no momento da recarga, o Cradinho pediu, então, que ele queria um cartão com 10 viagens, com recarga para 10 viagens. E aí, a recarga foi feita, e é muito rápido, né, Cradinho? Na hora. Muito rápido. E nesse dito cartão, o Cradinho aproveitou também para comprar uma raspadinha, né, na casa lotérica, com a esperança de a gente ganhar muito dinheiro lá e ficar por lá. Mas não deu muito certo, mas a raspadinha era premiada,
Mas foi tipo... Eu troquei baratinho, por outra raspadinha. Por outra raspadinha. E aí a segunda eu não ganhei. Mas Tá foi vendo? experiência legal. Aliás, a raspadinha de lá é difícil de raspar, tá? Nós tentamos, né, com moeda, Cartão. cartão. Aí no finalzinho a gente conseguiu, mas foi bom. E tinha um prêmio em dobro lá. Eu não ganhei, mas valeu a experiência. Mas então mais fácil, né, para rodar lá, ainda mais para quem não conhece, é ir de metrô. Entra no Google Maps, já traça a rota ali direitinho, ele vai te falar qual estação que você entra, qual estação que desce. E às vezes se você tiver com menos tempo ou quiser um conforto a mais, se bem que o metrô de lá é bem confortável, né? A gente pegou um só que era bem mais antigo, Que é a até primeira o linha, estofado né? meio estranho, assim, É a linha vermelha. foi o único, né, que a gente viu assim, mas os outros todos com ar-condicionado, e também a gente não pegou nenhuma hora do rush mesmo, né, então sempre tranquilo o metrô, né, nunca lotado, foi super de boa. Agora, dependendo do local que você vai, se o metrô não for, ou se precisa ir mais rápido, alguma coisa, a dica nossa é o Cabify. Lá tem tanto Cabify quanto Uber e táxi, né? Mas o Cabify ele é o mais barato desses três. O Cabify ele não atende mais aqui no Brasil, a gente chegou até a usar um pouco, né, algumas vezes, uma época, quando ele estava aqui. Hoje ele não atende mais, então a gente baixou o aplicativo, chegando lá, e a diferença dele para o valor do Uber dava ali até uns 15, 20% de diferença. E a gente sempre usava o dinheiro em espécie, né, porque sai um pouco mais barato, nós vamos falar disso daqui a pouco, e todos os motoristas sempre têm troco, né, para o valor que precisar, então não conseguiu ir de metrô, vai de Cabify, que é mais interessante do que o Uber e do que o táxi. E a terceira dica é o chip de telefone. Nós chegamos na Argentina e nós não compramos imediatamente o chip de telefone. Quando nós desembarcamos, nós usamos o Wi-Fi do aeroporto para poder solicitar o Cabify. E uma dica também sobre isso, o Cabify ele te espera um ponto bem mais à frente no desembarque do aeroporto. Então você perde o sinal de internet, tá? Fica essa dica. E nós só fomos comprar o nosso chip 3 dias depois. A gente estava estudando, né, sobre as operadoras, tem duas mais famosas, mais populares, que era a Claro e a Movistar. Com sinal melhor também. Né, com sinal melhor. E o que tinha a loja mais próxima da gente era uma loja da Claro, que ficava num shopping em Palermo, um shopping chiquérrimo, diga-se de passagem. Não deu pra comprar nada, gente. E o chip é gratuito. Você não paga nada pelo chip. Nós pegamos uma filinha rápida, só ficamos sabendo que não pagava nada lá na hora. A atendente faz a liberação do chip, né? Ele só usa os seus dados, leva o passaporte, faz essa liberação, ativa o chip, porém você não faz a recarga dentro da loja da Claro. A recarga, você também tem que ir para uma outra loja, que é uma rede eles chamam de quioscos, é uma rede de lojinhas de conveniência. Você pode fazer recarga lá, você pode fazer recarga na farmácia, na casa lotérica. São vários pontos para fazer recarga. O que a gente achou interessante e estranho, não fazer na própria loja da Claro. Então o chip não tem custo, você paga apenas pelo seu pacote de dados. Nós compramos um pacote de dados que durou para uma semana, né? Nós pegamos o chip com 3 dias e foi suficiente esse pacote de dados. Na hora que você insere o chip lá, ele já te fala, o pacote para um dia custa tanto, para 2 dias tanto. Então a gente fez a recarga já baseado nesse chip, nesse plano que a gente ia contratar. Já é automático, ele já vai te dando as opções. E aí é só você ir na casa lotérica, né? No local que você for fazer recarga, e pronto, é muito simples. Loja da Claro, não paga pelo chip, paga apenas pela recarga, que não é feita na loja da Claro. E tem só um detalhe, né? Igual a Aline falou, a gente pegou o chip apenas no 3º dia. Buenos Aires tem muito sinal de Wi-Fi na rua. Então, nesses primeiros dias, a gente continuou utilizando o sinal do Wi-Fi. Então, muitos pontos turísticos que você vai tem Wi-Fi, andando na rua normal tem também, mas o chip ele sempre te dá essa garantia, né? Porque às vezes você para num lugar que não tem. Então a gente pegou mais para isso também, mas Buenos Aires é muito bem servido disso, ao contrário daqui, né? Que é raro a gente encontrar um local que tenha Wi-Fi público, mas sempre vale, né? E como o chip é baratinho, vale a pena comprar para você ter essa segurança. Quarta dica, então, falar sobre a bagagem. Depende muito de companhia aérea, mas geralmente são 23 quilos por bagagem despachada, e sempre, né, a bagagem de mão que a gente leva é de até 10 quilos.
A diferença aí da bagagem de mão, por ser um voo internacional, tem algumas coisas que são proibidas, diferentemente dos voos nacionais. Por exemplo, líquido até 150 ml, né? Desodorante, eu dei uma bobeira, eu esqueci que era um voo internacional. A gente viaja muito aqui dentro, eu sempre levo esse meu desodorante de spray normal. Chegando lá, na hora de passar no raio-x, o desodorante ficou, justamente por ser um voo internacional, aerosol. Então, assim, sempre dá uma olhada antes no site, né, da companhia aérea, ver o que é proibido, o que é permitido, antes de arrumar a bagagem. O mais importante, né, que tem muitos comentários nos nossos vídeos anteriores, perguntando sobre isso, é a questão de como faz para trazer vinho de lá aqui para o Brasil. Ainda mais porque a Argentina é uma grande produtora de vinhos e muito barato, né, para se comprar lá. Nós fomos, por exemplo, num supermercado, fizemos um vídeo aqui, está aqui nos cards, e tinha alguns vinhos muito bons, ali cerca de 20, 25 reais, vinhos bem interessantes. Inclusive, um vinho que a gente toma aqui no Brasil, que é o Latitude 33, a gente costuma pagar sempre mais de 50 reais. Ele, quando nós fomos fazer a conversão, estava por 12 reais. É inacreditável, né, gente? 12 reais. Então, vale muito a pena, né, trazer vinho de lá. Doce de leite também, porque é muito barato. E aí, muitas perguntaram, então, se vem na bagagem de mão, se vem na bagagem despachada. Primeiro passo, bagagem de mão não, porque entra naquela regra que a gente já falou, que não pode ter mais de 150 ml. Então, uma garrafa, né, geralmente 750, então ele ia ficar parado lá, preso, na hora que vocês fossem fazer o raio-x. Então, sempre despachado. Porém, você pode comprar vinhos no Duty Free e trazer. Aí, esses vinhos você pode trazer na sua bagagem de mão, né, que já passou do raio-x. Mas nunca vale a pena. É difícil você conseguir comprar uma bebida que vale a pena, no caso de Argentina, por exemplo. Então, considere que vocês vão trazer na bagagem despachada. E o Duty Free sempre em dólar, né? Então vai ficar muito mais caro do que um vinho normal. Então não é interessante, compra no supermercado e despacha. Aí vem a grande pergunta. Tem limite, né, de vinho, de líquido, de quantidade de garrafas? A gente pesquisou, descobrimos que pode trazer no máximo 12 garrafas por pessoa ou até 16 litros. 12 litros por pessoa e 16 garrafas. Acima de 16 garrafas, a Receita Federal vai te tarifar. Falei o contrário, então. Repete para ficar direitinho. Até 12 litros na bagagem despachada e 16 garrafas. Lembrando que até o final do ano passado, esse valor não poderia passar $500, né? O geral de compras que a gente faz internacional não poderia passar de $500, mas agora até $1.000, né? Então você pode trazer até $1.000 em compras internacionais. 12 litros de vinho ou 16 ou até 16 garrafas, não ultrapassando o teto de $1.000, senão será tarifado. E o imposto é caro. É caro, então... E o imposto você tem que pagar na hora, por Pix, o dinheiro, não aceita cartão de crédito. Senão a mercadoria fica, né, confiscada lá. Então, assim, vale a pena colocar direitinho, comprar, né, os vinhos que vocês queiram e tal. Doce de leite entra nessa também, porque por ele ser pastoso, ele pesa muito também, e na época a gente também pesquisou para ver se a gente podia entrar com o doce de leite, porque tem alguns alimentos que não são permitidos, mas o doce de leite é um dos tranquilos para entrar, então podem comprar, fica à vontade. E uma coisa que a gente sentiu falta nessa viagem, que fica de dica para vocês, é aquelas balancinhas de mão, né, aquelas balanças de viagem, porque a gente já consegue pesar no hotel, na hora que a gente está fazendo a mala. Então fica mais tranquilo de já chegar no aeroporto, a mala com o peso certo. Porque a gente chegou lá e a mala nossa pesava mais do que os 23 quilos que a gente tinha direito. Então a gente teve que desfazer, né, trocar ela de lugar, passar para bagagem de mão, para mochila. E aí a gente conseguiu adequar ali aos 23 quilos que tinha. E uma dica que fica aí para vocês, não é sempre que vocês vão conseguir, mas quem sabe, né, não custa nada tentar. A gente conseguiu na Argentina, que é o seguinte: quem viaja muito sabe que na hora que a gente está lá no embarque, muitas das vezes o pessoal pergunta se alguém quer despachar voluntariamente a bagagem de mão, porque o voo já está cheio, então vai precisar, né, despachar algumas bagagens.
Então, na hora que a gente estava ali fazendo o check-in ainda, a gente perguntou para o atendente como estava o voo não estava lotado, mas a gente perguntou para ele se não podia também despachar as nossas bagagens de mão. Ele falou que podia, né, que até era melhor, que não, às vezes ia precisar lá na frente, então já despachava agora. Então a gente ainda conseguiu colocar algumas garrafas de vinho que a gente tirou da mala grande para essa bagagem de mão, porque como ia despachar não ia ter esse problema do líquido. Agora só lembrando que mesmo despachada ali, a mala não vira, você não tem a opção dela ser de 23 quilos, porque ela continua sendo de 10, é como se fosse realmente uma bagagem de mão. A única diferença é que você pode despachar alguns itens que não poderia levar se você estivesse dentro do avião. E aí só um adendo nessa questão da bagagem, a gente comprou pelo site essa bagagem despachada, mas acabou que por um problema do cartão ela não foi finalizada, a gente não viu, só viu lá no aeroporto, e aí eu tive que comprar esse despacho na hora. E aí valeu muito a pena, foi até uma sorte nossa, é que na hora que a gente foi pagar lá, o valor ficou muito menor do que eu teria pago no cartão. E ele ficou menor justamente por conta da cotação, né, do peso, que aí sim a gente chega na nossa quinta dica, que é como fazer o dinheiro render mais lá na Argentina. Essa sim é a dica que o pessoal mais pergunta, né, porque como vocês viram, a gente sempre colocava o preço embaixo, o preço de tudo que a gente fez lá, de almoço, jantar, compras, tudo, né, no pra vocês geral. terem uma ideia, né, de quanto que é o gasto na Argentina. E aí muitas vezes, inclusive a gente mostrava a notinha e teve caso que tinha lá um valor em real, só que a gente pagou mais barato do que esse valor. Por quê? Lá na Argentina existem dois tipos de câmbio, o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Esse câmbio paralelo, também conhecido como dólar blue ou real blue, né, para quem vai aqui no Brasil, ele é muito mais favorável do que o câmbio oficial. Isso acontece porque o governo argentino, há uns anos atrás, limitou a quantidade de dólar que poderia ter no país, e aí começou a ter muito dólar de fora, esse dólar, digamos assim, não registrado. Clandestino. Não queria falar, mas é mais ou menos isso. Então, esse número aumentou muito e acabou se criando, então, esses dois mercados, o oficial e o paralelo. Esse oficial, então, se vocês forem numa casa de câmbio lá agora, chega lá, vai trocar, vai estar esse câmbio oficial. A gente está pesquisando aqui, hoje está R$ 24,90, ou seja, com R$1 vocês pegam 24 pesos e 90 centavos. E alguns locais fazem essa conversão pelo dólar blue, real blue, só que são pessoas que ficam gritando na rua, né? Compro dólar, compro ouro, vendo ouro aqui em BH, gente, é muito comum. Então, mas lá eles ficam gritando, né? Dólar, real. Eles olham para sua cara e sabem de onde você sabem. Inclusive, um dos dias, né, eu estava com a camisa dos Estados Unidos, foi o único dia que eles ofereceram dólar pra gente. Fora isso, sempre oferecendo o real, eles olhavam pra gente. Mas olha, a gente também fez uma coisa lá, como a gente já sabia disso, e se eles conhecem a gente por quê? Pela vestimenta, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, mas se você já, por exemplo, já não abre a boca para poder conversar, eles já vão ficar na dúvida, né? Eles não te ouvem. E tem muito brasileiro, né? Principalmente lá na Cali, Florida, tem muito brasileiro vendendo shows, passeios. Então, se eles ouvem você conversar, eles vêm todo mundo em cima. E aí teve dia que a gente combinou que a gente não ia conversar, porque a gente não queria mais nada. E eles são muito insistentes. Então, a gente andou a rua inteira calado, tipo, ignorando. E aí eles não sabiam realmente de onde a gente era. E aí tem um detalhe, né, que lá você combina com eles, né, com essas pessoas que estão, eles te levam para um local onde você faz essa troca do dinheiro. Só que, como eu disse, por ser um mercado que não é tão oficial assim como uma casa de câmbio, muitas vezes oficial, não é oficial, não é oficial. Né? Dá medo, dá receio. Então muitas vezes assim, você vai para o fundo de uma loja, para uma galeria que você não conhece, então se você tiver ali, sei lá, 2, 3 mil reais para trocar, por exemplo, você fica até com receio, então muitas vezes é complicado. Então antes de ir, a gente achou um aplicativo que é legal, a gente, primeiro para explicar, não é
nada que não seja oficial, é o Western Union. Ele é um aplicativo que é presente em diversos países aí ao redor do mundo, e ele é um aplicativo de enviar dinheiro para fora do seu país. Às vezes você tem um filho que está estudando fora, né, um parente, você precisa enviar dinheiro, como você não consegue fazer aqui um Pix, por exemplo, você manda através desse aplicativo. Se essa pessoa tem conta bancária lá, você já pode mandar direto para a conta bancária dele. Se não tem, você coloca para receber, né, fazer a retirada em uma agência do Western Union. Então a pessoa chega lá, apresenta o passaporte e retira esse dinheiro. A gente fez isso. Eu não conseguiria mandar dinheiro para mim mesmo, é uma das limitações ali do aplicativo, então eu mandava o dinheiro para a Aline, né? E a grande vantagem é que o Western Union aqui para o Brasil, ele já aceita o Pix. Então eu terminava de cadastrar lá a quantia que a gente queria mandar, fazia um Pix, dentro de 30, 40 minutos já estava disponível lá para a gente buscar. Olha a cotação aqui também dele hoje, só para a gente ter ideia de diferença. Igual, ó, vocês viram a cotação oficial, R$1 daria 29 pesos e 40. No Western Union hoje está valendo R$42 pesos, ou seja, né, com o mesmo real, ou você pega 29 pesos no mercado oficial, ou pega 42 no mercado paralelo. Porque o Western Union ele usa a cotação do dólar blue, então por isso que ele é diferente. Se você entrar aí no aplicativo de banco, né, tem bancos que fazem esse envio também internacional, vai mandar pela cotação oficial, então não compensa. Então com isso a gente conseguia fazer o nosso dinheiro valer muito mais lá. Aí vem alguns detalhezinhos que a gente foi descobrindo à medida que a gente ia usando. Primeiro, o seguinte: sempre que a gente faz uma transferência dessa, a gente paga uma taxa, tá? Além do valor, a gente paga uma taxa. Simulando aqui, ó, coloca, se a gente fosse fazer aqui, ó, uma transferência de R$1.000, a gente consegue mandar direto, tá, para a pessoa retirar na agência. Então, ó, fazendo uma transferência aqui de R$1.000, tem uma taxa de R$30. Tá? A taxa sempre é real. Então, nesse caso, eu faria o Pix de 1.030. Tá? A taxa já vai embutida. E essa taxa, ela não é percentual. A gente não conseguiu entender muito como que essa taxa varia, mas, por exemplo, a gente colocou aqui R$1.000 dá 30 de taxa. Eu vou colocar 5.000 só para a gente fazer uma simulação, e está valendo R$50 a taxa. Então, a gente pagaria R$20 a mais para ter 4.000 a mais. Então, a gente não entendeu como que é a lógica dessa taxa, mas faz simulação, já calcula mais ou menos quanto que vocês vão gastar. Aí uma dica também, quando a gente vai viajar, a gente faz um orçamento, né? A gente tem X para gastar por dia, e a gente já faz essa transferência antes. Aí vem uma coisa: a gente fez uma transferência maior para chegar lá e ter o dinheiro para a gente usar. A gente tinha olhado, o Western Union tem várias agências na cidade. E vários correspondentes locais também, além das agências. E esses correspondentes podem ser uma casa lotérica pequena, uma banca de jornal, um estacionamento que aceita. Eles são credenciados, né? Um localzinho de pagar, boleto. Então, assim, tem as grandes lojas e tem as lojas credenciadas, que podem ser muito pequenas. Aí veio a primeira pegadinha, porque a gente tinha olhado perto lá do Airbnb, que a gente foi ficar, e lá tinha uma agência do Western Union, perto desse metrô que a gente já comentou, e pra gente tudo era igual, até a gente chegar lá. Então, na hora que a gente foi sacar esse valor que era maior, que era o valor que a gente ia utilizar todos os dias, eles não tinham essa quantidade para sacar. A sorte nossa é que, como eu disse, transferência por Pix chegava lá em 30, 40 minutos, já ficava liberado no aplicativo. Então eu fiz uma transferência, se não me engano foi de R$500, né, que era um valor mais baixo, e aí sim eles tinham esse valor. E a partir desse dia, nós começamos a procurar, então, lojas grandes da Western Union para poder fazer o saque do valor total da nossa viagem, que a gente tinha separado para a viagem. Quando nós achamos uma loja, né, a gente já estava no centro, já era um ou 2 dias depois, a gente estava no centro da cidade, na Cali, Florida, que é uma das mais famosas, lá do centro de Buenos Aires.
Nós achamos, eu fui fazer a troca e o cadastro, né? Você faz um cadastro para a pessoa que você vai mandar e é bom vocês prestarem muita atenção no nome que é cadastrado. O nome, ele tem que ser exatamente igual ao que está no passaporte. E no meu tava com uma diferença. O meu sobrenome, já tinha um dos meus sobrenomes no nome e o pessoal não aceitou. Tava com documento, tava com passaporte, era o mesmo nome, dava para ver o nome completo, mas eles não aceitaram. Nós tivemos que ligar na Western Union, pedir para fazer a alteração do nome igual estava no meu passaporte. Porém, como que você liga, né? Eles deram um número para a gente ligar para o número do nosso correspondente no Brasil. E aí a gente teve que pedir para o pai do Cradinho ligar daqui do Brasil para falar na Western Union para solicitar essa alteração do nome do meu cadastro, senão a gente não ia conseguir nem sacar o nosso dinheiro. Então foi um perrengue que a gente passou. A gente tinha o dinheiro, mas não tinha como sacar. Resolvido isso, a loja já tinha fechado. E aí a gente já estava sem dinheiro de novo. O Cladinho conseguiu fazer uma transferência de um valor menor, nós fizemos esse saque, e no dia seguinte, bem perto de onde nós estávamos hospedados, tinha uma das maiores lojas, né, que nós vimos, da Western Union. Então eu fui, fiz o saque muito tranquilo, com meu passaporte, meu nome já estava regular, consegui sacar todo o dinheiro, e então ficamos tranquilos, né, com o dinheiro, aí foi sucesso. E aí, lembrando que essa questão do nome, no primeiro dia a gente conseguiu sacar, no segundo não, então, pelo visto, em algumas lojas eles olham, em outras não, mas por garantia, né, já coloca direitinho, primeiro olha o passaporte, né, de quem vai receber o dinheiro, e coloca certinho, do jeito que está escrito no nome, coloca todos os nomes, do jeito que está escrito no sobrenome, coloca todos, para ficar igualzinho o passaporte para não correr esse risco. Uhum. Só uma outra dica também é que no aplicativo do Western Union, na tela tem lá nome, nome do meio e sobrenome. Esse campo, nome do meio, a gente não usou, porque antes de ir também a gente viu que em alguns casos lá deu problema isso, então o nome do meio você deixa em branco, sem nada, e usa sempre os campos nome e sobrenome. Esse campo do meio sempre fica em branco, e aí pode fazer a transferência, e é garantido, tá, gente? O Western Union é uma empresa assim, consolidada há anos, né? Como eu disse, tem vários países, né, no mundo inteiro, então não precisam ficar com medo, e é muito mais tranquilo do que você chegar, como eu disse, numa loja que você não conhece, de alguém que está gritando na rua, então vale muito a pena, e com isso o dinheiro quase dobra, né? Quando a gente foi, o câmbio oficial estava 19, né, faixa ali de 19, e esse do Western Union a gente conseguiu por 41, 40, 41, então no nosso caso dobrou o dinheiro, porque esses preços todos que vocês viram aqui nesses vídeos anteriores, se fosse no câmbio oficial a gente teria pago o dobro do que a gente pagou. Então se você utilizar essa conversão no câmbio paralelo, seu dinheiro vai render muito mais, e você vai conseguir fazer mais coisas do que faria se tivesse utilizado a conversão oficial. A gente utilizou desse artifício, né, e por isso a gente conseguiu fazer muitas coisas que provavelmente a gente não faria se não fosse isso. Vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os vídeos dessa nossa viagem para a Argentina. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, pode perguntar aqui para a gente responde todos os comentários. E fiquem aí na semana que vem com o nosso último vídeo dessa viagem. Aguardamos vocês falando um pouquinho, mostrando também como é Puerto Madero. Até lá, gente!